Bom dia, mulheres governantes femininas, como que vocês estão? Sejam todas bem-vindas. Bom dia, Érica, minha irmã amada, seja bem-vinda. Érica, tá bom o meu som? Eu coloquei aqui, tô arrumando meu microfone, só me confirma, por favor, se está tudo ok, dá para ouvir bem? Deus abençoe você, mulher, a sua casa, a sua família, sejam todas bem-vindas. Kelly, seja bem-vinda. Fran, seja bem-vinda. Eli, seja bem-vinda. Jennifer, seja bem-vinda. Deus abençoe, que seja um dia de muita prosperidade, de abundância, de graça, de sabedoria. Que você seja essa mulher sábia que edifica. Eu estava com muita saudade de vir aqui. Fiquei, acho que um mês e pouquinho sem conseguir fazer live, mas hoje estamos de volta, porque tem um fogo aqui no meu peito que não me dá descanso. Não é nada sobre mim, é tudo sobre a mensagem que eu carrego. Um beijo para minha sobrinha, minha filhada amada, Elisa. A Dina te ama muito. Ó, a Dina te ama do tamanho do céu. Você é muito preciosa, muito importante para Dinda. Deus te abençoe, linda. Você é muito amada. E eu confesso para vocês que a minha vontade era de não fazer mais live esse ano, sabe? E aí eu fui buscar em Deus, o Espírito Santo começou a me inquietar. E aí eu estou aqui realmente por obediência, mulheres. Sou bem sincera em falar para vocês. Se fosse da minha vontade, eu não estaria mais fazendo live. Porque se for ver, a vida real, ela é desafiadora. E hoje, infelizmente, aqui na rede social está pouca vida real. E mais, as pessoas querem status, querem fama, querem poder, querem seguidor. E dificilmente você vai conseguir se manter, né, numa rede social, uma vida comum, uma vida ordinária, né, porque as pessoas estão muito vazias, egocêntricas, amantes de si mesma. E eu vejo assim, e isso me inquietou um pouco, eu fiquei muito cansada. E eu acabei ficando doente, né? Esse é o motivo que eu tive que me ausentar. Eu passei por uma situação bem desafiadora na minha saúde, mas graças a Deus já me recuperei. E aí eu pensei assim, Senhor, fui buscar em oração, não vou mais voltar com as lives, eu não quero mais fazer live, né? Vou cuidar de mim. E o Senhor falou, não, tu não vai parar, tu não pode parar. Não foi para isso que eu te chamei, não foi para você parar. Você vai continuar com teus 5 pães e 2 peixinhos, porque aquilo que você tem não é sobre você, é sobre a mensagem que você carrega. Então, por obediência, estou aqui de volta e quero dar as boas-vindas a vocês que estão chegando aqui no meu perfil, que são novas por aqui, né? Tenho conhecido várias mulheres, né, nas palestras que eu tenho feito, ao redor aí da onde estou indo. Estou muito feliz em conectar com vocês e que você seja abençoada, né, com a minha palavra, com a minha vida, e que tudo aquilo que você tem pedido em oração, que Deus venha realmente te entregar. E eu quero falar aqui para vocês sobre a mulher sábia que edifica no deserto. Porque assim, quer queira, quer não, nós vamos passar por deserto. A vida real, ela tem muitos desafios, a vida real, ela tem muitos, como que eu vou te falar assim, desertos emocionais. E o que fazer nesse deserto? Eu mesma, né, passei na minha saúde há alguns dias atrás sobre isso, e enquanto eu passava por esse deserto, por essa dor, por esse sofrimento, eu comecei a anotar, comecei a escrever. Eu amo escrever e eu quero trazer aqui para vocês lições de vida real, desse tempo desafiador que eu passei. Então, o que fazer no deserto? Como edificar no deserto? Não sei o problema que você está passando, talvez é com o marido, talvez é no seu casamento, talvez é no seu trabalho, talvez é com algum filho, talvez é na tua saúde, talvez é a tua questão financeira. Eu não sei qual o deserto que você está passando, talvez é um deserto emocional, talvez você está afastada, né, da presença de Deus na tua vida, isso te gera um deserto. E o deserto, muitas vezes, o que ele gera em nós, mulheres? Gera angústia, gera desespero, gera quebra de sonhos. Só que uma coisa você precisa entender, que eu aprendi todos os dias. Já faz mais, assim, de 6 anos que eu estudo sobre desenvolvimento pessoal, mas nada disso, nada do que eu estudo é tão importante quanto os processos que eu vivo.
Porque é os processos da vida que trazem autoridade para nós mulheres. É passar pela prova realmente que você vai conseguir ter autoridade para você edificar, para você exalar o bom perfume, a tua essência verdadeira que existe dentro de você. E esse deserto me fez passar a entender que Deus, ele é suficiente sim. A presença dele na nossa vida é tudo o que nós precisamos, mulheres. Eu entendi que sem ele, nada eu posso fazer, nada você pode fazer. Então, se você tem vida, já agradeça. Se você acordou respirando, agradeça. Enquanto você agradece, a graça desce. E a gratidão, ela precisa ser um estilo de vida. O contentamento no nosso coração precisa ser um estilo de vida. Por quê? Nós mulheres, nós temos um vazio existencial. Todas nós temos um vazio existencial. E esse vazio, ele só é preenchido com a presença de Deus. Não são coisas, não são pessoas, não são bens materiais, não é a tua conta bancária que vai preencher esse vazio existencial. Somente a presença de Deus. E eu estou aqui para falar para vocês que a presença dele, ele é suficiente em todo o tempo. E vamos começar essa live. Você já preparou teu cafezinho aí? Eu ainda não preparei meu café. Eu acordei hoje 5h15 da manhã. Ainda não consegui parar para tomar meu café, mas daqui a pouco já vou fazer meu café aqui com a minha caçulinha, minha caçula, que está em casa. E se você está aí tomando teu café, que Deus te abençoe com essa palavra que eu quero trazer para o teu coração. E para iniciar essa live, eu quero falar alguns passos que eu passei aqui. E eu fui anotando. Eu só pensava assim, Senhor, vai passar. Eu fiquei 9 dias, mulheres, sem poder falar. Imagina eu, né, que amo pessoas. Imagina eu, que amo me comunicar. Imagina eu, que amo transbordar. Imagina eu, né, adoro ouvir as mulheres, adoro aconselhar. Ficar 9 dias sem falar. Eu fiquei 5 dias sem conseguir comer nada. Para as mulheres mais íntimas que tem assim o meu coração, eu até mandei foto assim, foi algo muito forte que me deu, né? Eu tive estomatite, não sei se alguém aqui já teve, amidalite e virou em herpes na boca. E febre de 40 graus. E assim, eu ouvi da médica o seguinte, é normal você dar em criança, isso é normal. Agora, quando dá em adulto não é normal e não é comum, mas quando dá, é para acabar, é muito forte. Eu vivi um processo assim de dor e desespero, que eu não sei, vocês aqui, mulheres, não sei quem aqui, a maioria acho que acredito que sejam mães, sejam casadas, né? Que esse é minha audiência e nós andamos juntas. Novalgina 1 grama. Não sei se vocês já conhecem ou já deram febre pro filho. Novalgina 1 grama não cessava a minha dor. Era desespero. E eu só sabia orar e chorar. Da dor. Pense assim numa dor e multiplique. Fiz sessão de laser todos os dias e mesmo assim não cessava aquela dor. E aí eu tinha que esperar passar o quê? O ciclo. Eu precisei fazer o quê? Viver o processo. E aí que tá. Muitas vezes a gente não consegue viver esse processo, passar pelo deserto da vida com essa gratidão e esse contentamento. O que normalmente nós mulheres fizemos? É murmurar, é reclamar. E aí acaba que o deserto da vida já tá um deserto, fica muito mais pesado, sufocado, fica muito mais difícil. E aí eu estava assim meditando nesses dias e o Senhor me trouxe assim, a sabedoria, a mulher sabe que edifica. Está realmente em nossas próprias mãos, porque eu poderia passar por esse processo tornando ele muito mais difícil. Eu poderia ter passado por esse processo me jogando numa cama, porque afinal de contas eu tive a decisão médica que eu tinha que fazer repouso, que eu tinha que ficar quieta. E sim, eu fiquei
quieta, mas em nenhum momento eu me entreguei. Em nenhum momento deixei de fazer aquilo que eu precisava fazer. Claro que atividade física não deu para eu fazer nesses dias, não tinha como, era impossível, porque a dor era desesperadora. Mas eu não deixei, eu vivi apesar da dor, né? A minha irmã Érica usa essa frase, que é a sogra dela, né? Ela vive assim, a dona Eda, ela vive apesar da dor. E nesses dias, mulheres, eu pude experimentar o que é viver apesar da dor. O que é você ter que fazer o que precisa ser feito, né? Sem ajuda, se virar. E daí muitas vezes daí as pessoas olham assim, não, porque a Dani tem uma vida fácil, porque a Dani isso, a Dani aquilo. Ninguém sabe da realidade. Ninguém sabe o que está passando. Então, assim, uma coisa que eu aprendi, mais uma vez, é não julgar ninguém. Todas nós, mulheres, passamos por desafios na nossa vida. Umas mais, outras menos. Umas estão em desafios diferentes. Independente do deserto, independente do desafio, nós precisamos ter gratidão e contentamento e entender que é apenas uma fase e vai passar. As circunstâncias não definem uma vida inteira. Só que é tão desafiador você ter, assim, essa mentalidade, né? Nesses dias difíceis, nesses dias de dor, nesses dias de desespero. Então, assim, nós temos que entender que nós precisamos viver apesar da dor. Nós precisamos entender que nós temos que fazer o que precisa ser feito e é apenas uma fase e vai passar. E essa fase não define. O que eu estava aqui, o que eu estava pensando, Senhor, eu estou gerando um lindo testemunho. E gerar um testemunho dói. Porque muitas mulheres não querem passar pelo deserto? Por que muitas mulheres não querem sair da zona de conforto? Porque mudar dói, crescer dói, você se reinventar dói, você gerar um testemunho dói, você viver a vida real dói, né? É muito mais fácil você se anestesiar daqui a pouco aqui nas redes sociais de uma dopamina barata, ficar aqui passando rios, ficar aqui olhando a vida alheia, muitas vezes que as pessoas realmente, é tudo intencional aqui, postam aquilo que querem, aquilo que realmente vai vender, que vai dar lucro. É muito mais fácil você, daqui a pouco, se iludir com uma vida assim. O difícil mesmo, mulheres, é passar pelo processo, dando glória a Deus. O difícil mesmo é você viver uma vida real. O difícil mesmo é você fazer do teu ordinário ser extraordinário. Então, assim, são muitas lições. Eu não vou conseguir falar todas aqui. Eu quero falar pouquinhos do que o Espírito Santo vai me trazendo aqui. Mas a primeira coisa é não julgar. Não julgue a mulher, porque você não sabe o que ela está passando. Não julgue a forma que essa mulher está se comportando, a forma que ela está falando, o que ela tem feito. Porque você não sabe o que essa mulher passou ou está passando. Então o julgamento precisa ser zerado da nossa vida. Porque uma mulher governante feminina, ela não julga as outras mulheres. Outra coisa, confiar na fidelidade de Deus o tempo todo. Eu quero ler com vocês aqui em 1 Tessalonicenses 5:24. Esse versículo aqui Deus me deu num momento que eu estava ali, que eu não podia falar. Então eu fui escrever. O que fala em 1 Tessalonicenses? Sejam todas bem-vindas, vocês mulheres que estão entrando. Deus abençoe. Fala assim, mesmo quando você não vê, Deus está agindo. Aqui eu aprendi nesse processo de dor que a fidelidade de Deus, ela está me acompanhando. E mesmo que eu não estava vendo, Deus estava agindo. Né? E é no meio da dor, muitas vezes, o desespero bate na nossa porta. Imagina assim, eu que amo falar, eu não conseguia me comunicar, né? Porque a dor encheu a minha boca de ferida. Foi muito, muito desesperador. Mas em todo o tempo eu pensava, eu estou gerando um testemunho. Gerar um testemunho real dói. Você ser de verdade dói. Você viver os teus processos dói. Você crescer dói. Eu só pensava, estou gerando um testemunho para minhas palestras, estou gerando um testemunho para a vida de outras mulheres. E aí, aquilo foi amenizando o meu coração. Aquilo foi preenchendo toda a dor que o meu corpo físico estava sentindo. E em todo o tempo eu pensava, Senhor, o Senhor é bom e sempre me ouve. O Senhor é digno, o Senhor é justo, o Senhor é fiel. E essa dor aqui
é um lindo testemunho. E assim foi que eu fui passando os meus dias. E aí, a segunda chave que eu quero deixar para vocês, que eu aprendi nesse processo, é permanecer firme na palavra de Deus. Porque, mulheres, ferramentas humanas passam. Amizades na nossa vida passam. Problemas passam. Né? Situações passam. Mas a palavra de Deus, você quer queira ou não, você creia ou não, você acredite ou não, ela é eterna. Então, assim, no dia do deserto, no dia da angústia e da dor, permaneça firme na palavra. E vamos ver o que a Bíblia fala. Lá em Mateus 4,4 diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da sua boca. No deserto, eu entendi que a palavra de Deus é o sustento. E o que você, mulher, tem se sustentado? Com o que você tem se edificado? Como eu falei, com conteúdos, talvez com dopamina barata, que não vai edificar a tua vida. O que você tem alimentado a tua alma? Com o que? Porque assim, nós precisamos entender que no deserto nós temos que governar as nossas emoções e as nossas sensações. E eu não falo aqui jogando pérolas aos porcos para vocês. Não, eu falo do que eu vivi. Eu tive que aprender, já venho num processo de anos, mas esse me ensinou ainda mais que eu preciso governar as minhas emoções, as minhas sensações. E aonde que veio o governo? Você pode dizer, Dani, aonde que está o governo? O governo está na nossa alma. E com o que você tem alimentado a sua alma? Porque você vai conseguir governar as suas emoções, as suas sensações a partir do momento que do que você está alimentando. Então, assim, a palavra de Deus, ela é suficiente. A palavra de Deus, ela nos sustenta em todo o tempo. Vamos lá. A terceira chave que eu aprendi nesse processo. Orar em todo tempo, sem sentir vontade. Como eu falei para vocês, a minha vontade era de chorar. Eu só sabia chorar. Mas em todo tempo eu decidi que eu ia orar. Eu ia ser grata, eu ia agradecer, eu decidi trazer o contentamento para o meu coração. E aqui em Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mulheres, a oração, ela abre porta. A oração, ela abre caminhos que parecem muitas vezes não ter saída na nossa vida. Sabe? A oração, ela é tão poderosa que ela é capaz de romper barreiras. Com a oração você consegue viver teus processos no deserto com sabedoria. Você orando em todo tempo. A Maria Cecília está falando, não sou uma pessoa que não consigo segurar minhas emoções e ajo minhas reações. É isso. Sabe o que, Maria Cecília? Nós, mulheres, precisamos aprender a governar as nossas emoções e as nossas sensações, sabendo que se nós reagir a elas, nós não vamos dar uma boa resposta. E sabe aonde que está, talvez, muitas vezes, uma boa resposta? É no silêncio, é você se calar, porque muitas vezes a sabedoria é no silêncio, está na mulher que se cala. Né? Então, assim, você precisa entender teus conteúdos internos, o que talvez está te passando aí. Maria Cecília, entenda que você não tem o poder sobre a vida do outro, você não tem o controle de nada, né? Então, assim, descanse teu coração em Deus e busque realmente nele essa força, essa coragem, tá? De você governar tuas emoções e tuas sensações. Um beijo, Raquel! Deus abençoe você também. Eu vou continuar aqui, então, um beijo para todos vocês que estão entrando. Então, a oração, ela é poderosa. A oração, ela precisa ser viva e eficaz em nossa vida em todo o tempo. Mulheres, nesse tempo desafiador que eu passei, eu entendi que ninguém vai vir me salvar.
Você entende? Meu marido não conseguia fazer nada por mim. As minhas filhas não conseguiam fazer nada por mim, a não ser Deus, a não ser o Espírito Santo, a não ser a presença dEle. A presença dEle é tudo, tudo, e é suficiente. Então, assim, vamos continuando. Eu entendi. Quarta chave aqui no deserto, como passar. Crer que o deserto, ele tem propósito. Nada do que eu passei, eu passo, você passa, ou passou, vai passar, mulher, é por acaso. Tudo é por um lindo propósito. Amém? Então, assim, a dor, ela é um propósito. O desespero é um propósito. O deserto é um propósito. O sofrimento é um propósito. A doença, muitas vezes, é por um propósito. Eu tive que passar uma dor desesperadora para entender que eu estava gerando um lindo testemunho. E vamos entender o que a Bíblia fala sobre propósito. Lá em Deuteronômio 8:2 diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou, para te humilhar e te provar. Deus usa o deserto, mulheres, para moldar o nosso coração. Anota essa frase. Deus usa o deserto para moldar o nosso coração. Deus usa o deserto para quebrar o nosso orgulho. Deus usa o deserto para nos transformar. Deus usa o deserto para edificar. Então, nada do que eu estou passando, você está passando, do que eu passei, você passará, enfim, é por acaso. É tudo por um propósito. E aí que entra a sabedoria da mulher sábia que edifica. Aí que vem a tua decisão. Se você vai passar pelo deserto murmurando, reclamando ou com gratidão e contentamento. Aí que entra o quanto nós precisamos buscar ter intimidade com Deus, uma intimidade genuína que vai nos sustentar nesses dias de dor, nesses dias de angústia. É uma decisão você decidir buscar do alto essa intimidade. E é em Deus, Ele que vai suprir as nossas necessidades. Vamos lá. No deserto, nós precisamos entender a quinta chave, aprender a esperar o tempo de Deus. Não adianta você querer atropelar os processos. Eu mesma, eu queria acelerar a minha cura. Eu queria, assim, de uma vez por todas, sair daquela dor, daquele sofrimento. Mas não tem como. Imagina eu falha, fraca, sou humana, imperfeita. Como que eu ia conseguir acelerar um processo que não dependia de mim, mas de viver o ciclo? E tudo assim na nossa vida. E talvez, mulher, você está colocando a tua energia, gastando a tua energia em coisas que você não vai conseguir mudar. Entenda que você só consegue mudar você mesma. Entenda que você só consegue governar a você mesma. Entenda que você não tem o controle sobre o outro. Não gaste a tua energia à toa. Seja sábia e gaste a tua energia naquilo que vale a pena. Mesmo que você seja perguntada, talvez, por uma situação, entenda com a sabedoria, será que é para eu falar? Será que vai edificar? Será realmente que vale a pena eu dar a minha opinião? Entenda, se você for perguntada. Se você não for perguntada, não se cale. A sabedoria muitas vezes está no silêncio. E aqui, o tempo de espera em Deus, deixar o tempo passar, a poeira baixar, viver esse processo para gerar esse testemunho. Precisamos esperar em Deus. Não tem como acelerar, não tem como sair atropelando coisas. É impossível, mulheres. E lá em Eclesiastes diz 13:11, tudo fez Deus formoso no seu tempo. E lá em Eclesiastes fala ainda, há tempo para todas as coisas, né? E mulheres, algo que eu aprendi, que o deserto não é lugar de morte, é um lugar de dor, mas é um lugar de espera. E também o deserto é um lugar de preparo. Não questione.
Viva o teu processo, porque a dor, ela nos prepara para algo que eu ainda não sei o que vai acontecer. Eu não sei quantas mulheres eu vou alcançar com esse processo. Né? A única coisa que eu senti no meu coração foi de tirar foto disso, para eu talvez mostrar nas minhas palestras, talvez alguma mulher que vai estar passando por isso eu vou conseguir mostrar para elas a que ponto a gravidade que foi e eu consegui sair disso. Então assim, não questionar Deus, mas esperar o tempo dele. Ele sabe de todas as coisas. E o tempo dele, ele é perfeito. O nosso tempo tem pressa. O tempo de Deus tem perfeição. Espere nele, descanse nele. Silencie as vozes internas, as vozes externas, e dê ouvido à tua voz interna, que vai te edificar. Outra coisa, a sexta chave aqui, no tempo de dor, no dia da dor, do desespero, do deserto, com sabedoria a mulher edifica, e ela não perde a esperança. Porque assim, nós temos mania, mulheres, eu vou colocar uma mania, porque é de nós mulheres ser insatisfeitas por natureza, né? Desde Adão, nós temos a mania de perder a esperança. E aí começa a reclamar, ó céus, ó vida, ó terra, nada dá certo para mim, né? Aquela síndrome de Gabriela que tem. Então assim, a murmuração vai nos roubar a esperança. A murmuração vai fazer com que gere a frustração em nosso coração. E aí acaba que eu não vou alimentar a esperança. E do ladinho da esperança tem a persistência. E nós, mulheres, só vamos conseguir alcançar os nossos sonhos, as nossas conquistas, conseguir viver a vontade de Deus, se nós formos mulheres persistentes. E aqui, ó, a esperança e a persistência está uma ligadinha, uma do ladinho da outra. Vamos ver o que a palavra fala em Jeremias 29:11, diz: porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de fazer o bem e não o mal. Mesmo quando tudo parece seco, mesmo quando tudo parece não florescer, existe vida surgindo, debaixo talvez de uma areia movediça. Existe vida surgindo talvez em situações que você acredita que não. Deus esqueceu de mim. Chega, não dá mais, eu cansei. Quando esse dia chegar na tua vida, você respira fundo e olha para o céu e diz: Senhor, eu nada posso, nada sou, mas no Senhor eu renovo a minha esperança. No Senhor eu renovo minhas energias. No Senhor eu renovo a minha persistência. Senhor, que eu não viva olhando para as minhas circunstâncias, mas que eu viva firme na rocha, olhando para o alto, que é do alto que vem meu sustento, que vem meu alimento, que vem meu socorro. É do alto que vem tudo aquilo que eu preciso. A esperança nos dias desafiadores no deserto precisa ficar viva no teu coração. Amém? A sétima chave, mulheres, aqui, que eu aprendi nesse processo, que é louvar a Deus. Louve a Deus mesmo no meio da dor. Viver apesar da dor. Apesar de, eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. E lá em 1 Tessalonicenses 5:18, a palavra nos diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então, se eu vou dar graça em tudo, até no meio da dor, até no deserto, eu vou ser uma mulher contente e feliz em todo tempo. E o louvor no deserto traz o quê? Traz a presença de Deus que transforma tudo. É a presença de Deus que tem o poder, mulheres, de transformar tudo. Não é ferramentas humanas, não é situações, não são as circunstâncias, mas é a presença dele. E eu entendi nesse deserto que eu passei, que se eu buscar a presença dele, se eu carregar a presença dele, se eu exalar a presença dele por onde eu passar, tudo eu consigo dar graça.
e tudo eu vou conseguir fazer, e tudo eu vou conseguir viver, apesar da dor. Então louve em meio à dor. Simplesmente louve, tem um louvor, né? Então louve, simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve. Esse louvor aí é a mais pura verdade. No dia da dor, louve, em todo tempo, louve. A oitava chave aqui, alimente a sua fé. Então, nesse tempo que eu passei, eu tinha duas opções. Ou alimentar a minha fé, ou alimentar o meu medo. Porque o medo vem. O medo, ele bate na nossa porta. E o medo, ele traz, assim, pânico. Ele traz, assim, desespero. Porque imagina, eu podia ter pensado 1000 coisas que poderia acontecer comigo, né? Devido à febre alta que eu tive, imagine 40 de febre, não passava, intercalando paracetamol, novalgina e não passava febre. Então, assim, ali eu tinha que decidir ou alimentar a fé ou alimentar a dor. Vocês entendem, mulheres, que é uma escolha? Eu tinha que alimentar a fé ou o medo, a fé ou a dor. Então, assim, alimente a sua fé e não o medo no dia mal, no dia da angústia, no dia que o desespero bater a tua porta, no dia que talvez você perder alguma coisa. Mesmo assim, decida alimentar a tua fé. E a palavra nos fala em Romanos 1,17 que diz: o justo viverá pela fé. Então, mulheres, vamos decidir viver pela fé, porque o medo, ele seca. A fé na nossa vida faz florescer. Anota essa frase. O medo, ele seca, mas a fé faz florescer, né? Então, assim, ainda que no meio da dor, no meio do deserto, as coisas não estejam floridas, não estejam fluindo, decida alimentar a fé, porque vai florescer. Há tempo para todas as coisas, como nós aprendemos aqui. Nada do que acontece conosco é em vão. Nem nada. Nada, nada, nada. Vamos lá. A nona chave aqui. Ande com quem te leva para perto de Deus, né? Mulheres segundo o coração de Deus. Eu sei que estamos vivendo tempo em que está escasso amizades verdadeiras, mas assim, que nesse momento você tenha alguém para passar contigo, para você pedir oração, para você assim saber que essa pessoa está contigo. Eu mesma, eu peço oração e aqui eu quero falar para vocês, mulheres que estão aqui na live, me seguem, podem me mandar direct muitas vezes para orar. Eu tô em oração todos os dias. E eu tenho um caderno de oração, eu oro pela família, eu oro pela vida, eu oro por tudo. Então, assim, se quer pedir oração, me manda direct. Eu até quero voltar a abrir minha caixinha de perguntas, que eu sei que tem muitas mulheres que gostam. Então, assim, mas enquanto isso, pode me pedir oração, que eu vou ter o prazer de estar orando por você, intercedendo pela tua vida. Vamos nos unir, né? Porque mulheres em unidade vencem toda e qualquer situação. E aí, assim, andar com quem nos leva para mais perto de Deus. Lá em Provérbios 27:17 diz assim: o ferro se afia com o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Companhias erradas mantêm você, mulher, no deserto. Agora, mulheres de fé te conduzem para a promessa. Então, muita sabedoria com quem você vai abrir o teu coração. Muita sabedoria com as mulheres que estão contigo, andando contigo. Muita sabedoria, aquela mulher que você tem, talvez dentro da tua casa, talvez se é uma mulher que vai te ajudar a edificar o teu casamento, se é uma mulher que vai te ajudar a edificar o teu relacionamento, se é uma mulher que vai te ajudar talvez a ser uma mãe melhor. Se não edificar, não tenha esse tipo de amizade. Que eu vejo assim, muitas mulheres têm, eu sou rodeadas de amigas. Mas é para preencher um vazio emocional dela, né? Muitas mulheres têm a dor do abandono e não sabem lidar com isso.
E aí ela se rodeia de mulheres, de pessoas que não vão edificar, de pessoas vazias, vazias mesmo, de mulheres vazias, só para dizer que está rodeada de amigas. Então, muito cuidado, mulheres, tenha amigas segundo o coração de Deus, a amiga que você pode confiar, que você pode contar. Aquela amiga que você manda mensagem, não precisa nem você falar o que aconteceu na tua vida. Ora por mim hoje. Hoje eu preciso da tua oração. Simples assim. É esse tipo de amizade, mulheres, que você precisa ter na nossa vida, que vão nos edificar. E aqui a 10ª chave aqui para terminar é assim: creia que a promessa ela virá, independente das circunstâncias, da dor, da fase, do processo, do desespero, da perda, do trauma, independente de qualquer coisa, crer que a soberania de Deus é sobre tudo e sobre todos. Lá em Isaías 49:19 diz: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, nenhum deserto ele é eterno quando Deus está à frente do deserto. Se você entregou para Deus a sua vida, se você tem o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, você crê que Ele está contigo, esse deserto não é para sempre, vai passar. Vai passar. Outra chave que eu lembrei agora aqui de falar para vocês, mulheres, é o seguinte. Até isso eu escrevi no meu livro. Olha bem, que loucura, né? É a nossa vida. Eu escrevi no meu livro, eu aconselho as mulheres sobre isso e eu vivi isso. Vocês entendem de como isso é poderoso? Porque melhor do que você falar, né? Jogar pérolas aos porcos, é você viver. Então, assim, aprenda a falar não. O não, ele liberta e o sim, ele aprisiona. E o que aconteceu? Eu fui me enchendo de coisas e falando sim, 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 sim. Entende? E falando não para mim. Só que você pense como é a vida. Quando você se vê aí nesse processo de dor, né? Porque tive que esperar o ciclo passar. 9 dias sem falar. Ninguém pode vir me salvar. E aí, ali eu entendi de que eu preciso falar muito mais não do que sim. Agora chega final de ano, muitas vezes, nós vamos pegando tantos compromissos, tantas coisas, e vamos viver na correria. E eu escrevi no livro o seguinte, que nós mulheres, muitas delas, só vamos parar quando nós tivermos quando o nosso corpo não aguentar e quando nós estivermos deitada numa cama. Olha bem isso, eu sofri na pele isso. Eu tive que, o meu corpo, né, o meu corpo físico não aguentou. Olhe bem, então assim, é um alerta para você, mulher. Seja sábia para você falar não. Não tenha medo de falar não, porque o não, ele te liberta e o sim, ele te aprisiona. Então assim, tem muitas mulheres que vão pegando coisas para fazer, colocando a agenda cheia, vão fazendo coisas e acaba que chega uma hora que o corpo não aguenta. Que o nosso corpo, ele não nós não somos máquinas. E até para eu exalar a minha feminilidade, para eu viver a minha feminilidade, eu não posso viver uma vida no automático. Porque a mulher que vive uma vida no automático, ela não está vivendo uma vida com contentamento e gratidão e ela não está exalando e vivendo a feminilidade dela. Porque a mulher que é aquela focada em metas, aquela mulher que faz com a agenda cheia, que já acorda pela manhã, que não sabe o que faz primeiro, é uma mulher que ela está muito na sua essência masculina. E acaba que ela não vai ter sabedoria para edificar, porque ela não está parando. E mulheres, então fica o meu alerta aqui para vocês. Cuidado, agora vem final de ano, é tanta coisa, é agenda cheia, é tantos compromissos, tantos afazeres, mas decida se priorizar, decida se amar. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio mesmo.
sabe? Decida ter um tempo teu, um tempo para você fazer teu devocional, um tempo para você passar um creme, daqui a pouco fazer uma hidratação nos teus cabelos, algo que vai te edificar. Daí você pode falar assim, isso aí, Dani, é simples, isso aí é o óbvio. Só que muitas vezes o óbvio precisa ser dito, porque muitas mulheres vão passando, vivendo a vida que daqui a pouco não consegue nem parar, né, para fazer o skincare, não consegue nem parar para cuidar do seu corpo, não consegue daqui a pouco fazer uma atividade física, e aí acaba que só vai parar quando adoecer. Então fica aqui o meu alerta, né? E outra coisa assim, mulheres, cuidado com o que você tem colocado na tua agenda, cuidado com o ativismo, cuidado com a dopamina barata, principalmente aqui nas redes sociais, como a gente vê a dopamina barata, né? Perdendo tempo, rolando rios, cuidado com as pessoas que você tem seguido, muito cuidado, que isso aí vai tudo adoecendo, querendo ou não, tudo isso vai adoecendo a tua alma, as tuas emoções, tá bom? Mulheres, eu tenho que desligar aqui. Deixa eu só ver aqui a Maria Cecília. Como adquirir teu livro? Maria Cecília, está o link na bio, tá? Frete grátis para todo o Brasil. Você pode entrar ali, tem o azulzinho, você clica e você garante ali teu livro. O meu livro é 100% focado para nós mulheres. Eu falo ali sobre feminilidade, autogoverno, identidade, a trilha do corpo, alma e espírito. É um livro bem completo para nós mulheres, tá? Sim, você é de Florianópolis? Sim, mas eu mando, é frete grátis, tá? Para todo o Brasil, tá? Um beijo, Deus abençoe a todos vocês que entraram. A Laís aqui, um beijo, minha amiga amada. A Fran, um beijo. A Mai, um beijo, mais saudade de vocês. A Eclei, Deus abençoe. Um beijo para todas vocês, mulheres que entraram aqui. A Tânia, minha amiga amada, um beijo, Tânia. Eu quero ir te ver, Tânia. Tô com muita saudade de você. Muita saudade. Vou me organizar para eu ir aí, tá? Tô com muita saudade. Te amo. Deus abençoe. E um beijo para todas vocês, mulheres. Que Deus abençoe você, a tua semana, a tua vida. E vamos juntas nos edificarmos e fazer aquilo que precisa ser feito. Um beijo. Deus abençoe e até a próxima. Eu quero voltar com as lives, então, toda terça, às 8h30 da manhã. Eu vou fazer mais cedo devido à minha rotina, né? Com a casa, com as demandas de mãe, com as demandas de esposa, com as demandas de mulher empreendedora. Então, eu preciso fazer mais cedo, tá? Deus abençoe. Um beijo, até a próxima. Fiquem com Deus.